Meus amados irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Esther, capítulo 2. Livro de Esther, no capítulo 2. Dessa manhã e desta vez, nós iremos até o versículo 11 apenas. Do versículo 1 até o versículo 11. Peço que estejam atentos à palavra do Senhor, aquilo que Deus tem reservado para a nossa meditação nesta manhã. Diz assim: depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti, e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei, que o serviam, lhe disseram: que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isso, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Tua palavra que nos ensina de forma tão maravilhosa. Nesta manhã rogamos, ilumina-nos, nos ensina, dá que possamos sair daqui, Deus, transformados por Ti mesmo, pela Tua palavra, pelo Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um dos problemas que o cristão enfrenta e tem enfrentado ao longo dos séculos é como ele deve se relacionar com a cultura. A relação ou o problema da relação do cristão com a cultura é alguma coisa que tem sido tentada desmistificar há muito tempo. E muitos têm tentado, dentro da teologia cristã, entender como que nós podemos fazer a vontade do Senhor inseridos em uma cultura diversa. Mas antes mesmo de entrar nisso, é importante a gente saber, lembrar o que é cultura. Cultura, meus irmãos, nada mais é do que o empreendimento humano de modificação da criação para melhoramento da vida. Então, cultura, meus irmãos, é muito mais do que às vezes nós estamos acostumados a definir como coisas associadas à arte. Então,
por exemplo, quando em nossos dias, né, nós temos a Secretaria de Cultura. Geralmente está associada a questões que envolvam música, shows, museus, questões de arte. Ainda que isso faça parte do que é cultura, afinal de contas, faz parte das modificações que o homem produz na criação, não é somente isso. Cultura é basicamente tudo que envolve o nosso empreendimento. Tudo aquilo que nós mudamos e fazemos com a finalidade de melhorar a nossa vida. Um instrumento de carpintaria faz parte da cultura. Uma faca ou um garfo faz parte de uma cultura. Afinal de contas, nem sempre foi assim que os homens comeram. Tudo isso, portanto, está inserido no empreendimento humano. E por ser empreendimento humano, necessariamente também estará contaminado pelas idolatrias, pelo pecado do ser humano. Portanto, não há cultura neutra, não há uma cultura em que não esteja inserido o pecado, que as motivações idólatras, mundanas, seculares, contra Deus também não pertençam, como também não há uma cultura que seja tão erradicada no pecado, tão terrivelmente suja do pecado, que não contenha em si mesmo também alguma coisa boa, porque afinal de contas Deus os criou como imagem e semelhança do Criador. Dentro desse sentido, ou nesse sentido, mais contemporaneamente, nós temos visto como que o cristão tem se relacionado com essa cultura. E eu tenho chamado, isso não é uma expressão minha, eu uso de um autor chamado Brian Godawa, que nós temos uma conexão com a cultura, uma relação com a cultura de duas formas erradas. Uma visão vai ser uma visão desmedida com a cultura, que nós podemos chamar de glutonaria cultural. Quando nós absolvemos da cultura sem nenhum filtro, sem nos preocuparmos com nada, apenas comemos da cultura mundana, sem nos preocuparmos aquilo que realmente não nos tire dos trilhos da vontade do Senhor. Por outro lado, tem um outro tipo de percepção da cultura, que é um olhar anoréxico para a cultura, que é ver a cultura como algo maligno em todas as suas ordens e buscar se afastar. E nós temos na história da igreja versões de como isso aconteceu. Talvez o mais próximo da nossa visão assim mais prática são os chamados Quakers ou os Amish, que, ainda que no Brasil a gente não tenha, você consome a tal da aveia Quaker, né? E se você já viu aquela senhorinha que tem ali impressa na marca da aveia Quaker, você já deve ter visto que ela não é uma senhorinha, é um homem. Aquilo ali nada mais é do que a roupa que até hoje a religião Quaker usa, porque entende que deve correr, deve estar se separando da cultura contemporânea, e usam, portanto, roupas do século XVII, às vezes perucas ou coisa do tipo, não usam energia elétrica, coisas nesse sentido, para se afastarem completamente. Você não precisa ser tão radical para ser um anorexo cultural, mas muitas vezes essa anorexia, ela está relacionada a questões práticas. Por exemplo, como que nós devemos lidar com a música que é produzida por pessoas que estão fora dos nossos arraiais eclesiásticos, da igreja? Como nós devemos lidar com a chamada música secular? Ou talvez com as séries, novelas, dorama, né? Para o pessoal aí que gosta dos coreanos. As danças dos nossos tempos. Como que nós devemos nos portar? Talvez devemos considerar como que nós devemos pensar a nossa roupa, a nossa vestimenta. Os Quakers pensaram nisso, usam roupas do século XVII, mas você, que tipo de roupa tem usado? Quando nós pensamos na roupa, muitas vezes no comprimento de uma saia, no comprimento de um short, uma bermuda, o que é pecado, o que não é, faz parte da discussão cultural. O vocabulário. Qual é o tipo de linguagem adequada para o crente?
como que devemos usar a nossa boca. Também relacionado a nossos relacionamentos românticos. Será que namoro é uma coisa que os crentes deveriam estar envolvidos? Com que idade deveriam namorar? Será que adolescentes deveriam namorar? São coisas da cultura. Sexo antes do casamento. Quantas vezes nós temos jovens que estão se voltando para isso? Será que isso é apenas uma questão cultural, que os cristãos não deveriam se preocupar? A grande questão é, numa cultura como a nossa, pagã, secular, que propaga o mal, como nós temos visto, e nós não precisamos ir muito longe. Onde está Deus? Onde está o Senhor? Parece que Deus não está ali, não é? Será que Deus está no cinema? Será que Deus está na academia ou no boxe de crossfit? Lá no base eu sei que ele está. Vamos ver nos outros. Meus irmãos, nós estamos diante desse segundo capítulo da belíssima e complexa história da rainha Esther. Nesse segundo capítulo, nós temos alguns anos de diferença entre o primeiro e o segundo. Isto porque, pelo que o texto nos mostra, a guerra de Assuero ou Xerxes contra a Grécia já tinha acontecido. E se você já leu história, ou pelo menos viu o filme Esparta, ou 300, você sabe que Assuero perdeu a guerra contra a Grécia. Portanto, nós estamos lidando com um rei poderosíssimo, conhecido por sua maldade e impiedade contra os inimigos, inclusive os seus problemas de ordem sexual. Heródoto e outros historiadores comentam sobre essa questão emblemática da própria vida de Assuero, Xerxes, e ele perdeu a guerra. E parece que, uma vez tendo perdido a guerra, ele lembrou que perdeu também a esposa. Porque no capítulo anterior, nós vimos que Vasti não ouviu o chamado do rei, e exatamente por se negar a ir à festa que o rei estava dando para se mostrar para os seus convidados, ela foi deserdada, né? Ela foi condenada a deixar o trono. E agora, portanto, Assuero tem um problema. Ele quer uma nova esposa. E por meios extremamente mundanos, nós veremos que ele obterá uma nova esposa. Um mundo secular sem Deus, com leis de tiranos perversos. Mais uma vez eu pergunto, onde está Deus? Onde está Deus? A resposta, meus amados irmãos, é a resposta que veremos durante este sermão, é que Cristo, Ele é Senhor de todos os mundos. Cristo é Senhor do mundo secular também. Cristo é o Senhor. Às vezes nossa predisposição é quase acreditar que neste mundo de pecado, Deus se esqueceu, Deus não está ali. Deus está aqui, quando a igreja está reunida. Mas quando a gente sai, a gente vai para o mundo sem Deus. Mas nós veremos hoje que não é assim. Que até onde parece que Deus não está, Ele está. E os seus planos estão sendo feitos de forma plena e gloriosa. Meus irmãos, em primeiro lugar, do versículo de 1 a 4, nós veremos que Deus está presente até em novela da Globo. Veja comigo o texto. Depois disso, versículo 1. Quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então, os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei. Como eu disse, meus irmãos, Assuero, o rei cruel, que dominava a Pérsia nesse período, após dar-se conta de lembrar, depois de sua derrota contra a Grécia, de lembrar que não tinha esposa, e que não poderia voltar atrás com a sua lei,
nós veremos isso mais para frente. A lei que ele havia determinado, a lei que ele falava, porque ele era como um Deus. Vocês lembram das palavras do rei Leônidas, quando atacando o rei Xerxes, o rei Assuero, lá no filme, é uma expressão curiosa, onde ele diz que naquele dia eles saberiam que deuses sangram. Essa era a visão daquele período, a visão pagã. Assuero se considerava um deus. E como que Vasti não ouviu a voz desse Deus, portanto, Assuero ordenou que ela saísse do palácio, ela saísse daquele lugar. É curioso, e a gente fica a pensar, por que ele não ordenou a sua morte? O texto não diz que ela foi morta por ordem do rei, diante da sua desobediência. Nós não sabemos. Não sabemos se ele talvez havia sido condescendente, considerando de quem ela fosse filha. Talvez, nós veremos mais para frente, daqui a pouco, que era comum, dentre os reis daquela época, tomarem para si mulheres que eram filhas de nobres, de pessoas poderosas. E, portanto, esse concurso de beleza perverso que nós veremos aqui, não era algo comum naquele período. Assuero, ouvindo os conselhos de seus conselheiros, determina uma lei e uma solução para a sua solidão, muito entre aspas, para a sua solteirice, muito entre aspas, de forma muito curiosa e, por que não dizer, perversa. Como disse, irmãos, normalmente uma rainha seria escolhida dentre os nobres. Talvez Vasti fosse filha de um desses nobres. Mas agora, gato escaldado tem medo de água fria, parece que Assuero quer uma coisa diferente. Assuero quer alcançar uma esposa não mais dentre os filhos dos nobres. Ele quer uma mulher de outro lugar, mas não vai ser qualquer uma. Qualquer uma ele poderia ter, mas ele quer algo específico. Ele quer a melhor dentre as melhores. E o critério é maldoso. O critério, meus amados irmãos, é beleza. É performance na cama. É o que o texto nos diz. O rei Assuero, portanto, determina que mulheres virgens sejam tomadas. Nós não sabemos se elas foram como que sequestradas ou se havia uma certa inscrição que era feita. O texto não nos dá condições de ver. Ainda que a voz passiva aponte para que essas mulheres fossem de alguma forma passivas no fato de serem selecionadas, não há condições da gente determinar, ainda que alguns comentaristas dizem que sim, que era um caso, e talvez isso fosse o caso mesmo, de que elas fossem sequestradas independente de sua vontade, mas ser mulher do rei, uma rainha, não era algo tão ruim assim num período como esse. Talvez não precisasse forçar nenhuma dessas mulheres para serem rainhas junto ao rei Assuero. Nós não sabemos. O fato é que os eunucos de Faraó, desculpe, isso é outra história, isso é outra música. Os eunucos de Assuero, de Xerxes, eles teriam que ir até os países, ou melhor, as regiões de vários outros lugares para tomar para si mulheres virgens, mulheres que com sua beleza chamassem a atenção deles e portanto fossem levados em cativeiro. Talvez você estivesse pensando assim, será que ele está lidando aqui com um problema profundo de machismo, talvez do patriarcado desse período? Olha, irmãos, ainda que nós possamos considerar de fato que as mulheres tivessem que sofrer aqui uma pressão muito grande para serem esposas de Assuero, ou serem parte do seu harém, eu vou daqui a pouco explicar um pouco mais sobre os detalhes desse concurso. Ainda assim, vocês têm que considerar que homens não se safavam tão facilmente. Considere que vez após vez também tinha um outro tipo de concurso.
imperador, o rei, ordenava que meninos, e há uma média de 500 meninos, fossem levados para o palácio para serem emasculados e tornarem-se eunucos do rei. É interessante pensar isso, porque mostra que, na verdade, nós não estamos lidando apenas com uma questão de poderio machista, mas de poderio monárquico, absolutista, de um poder deste rei que agora alcançava mulheres. Não era bem um concurso de beleza, porque o que estava envolvido aqui, a ordem que o imperador, o rei, ordenou, envolvia que essas mulheres fossem levadas. Por um ano elas estariam ali sendo cuidadas com todos os recursos de beleza, de cosméticos de sua época. E após esse período de cosméticos, por um ano de tratamento, o spa ali acima de qualquer outro spa que você possa imaginar dos nossos tempos, ela seria levada para ter uma noite com o rei. Naquela noite, ou melhor, naquela manhã, após a noite com o rei, ela seria levada para outro harém, o harém das que já tiveram sua noite com o rei. Tinha um harém das virgens e aquelas que já haviam participado ali com o rei. E elas ficariam ali, naquele harém, sendo cuidadas por outro eunuco, até que o rei se lembrasse delas, ou dela especificamente, dissesse o seu nome e ela voltasse para o rei. Se não fizesse isso, ela assim mesmo ficaria ali, presa em seu harém, pelo resto de sua vida. Chega a ser até pior do que os famosos testes do sofá da Rede Globo, que recentemente, aí nos últimos anos, foram tirados, das sombras por muitas mulheres que sofreram assédio, que sofreram algum tipo de insinuação, e algumas cederam para que alcançassem algum tipo de benefício artístico na Rede Globo. Por isso eu disse, meus irmãos, a história é terrível, mas nós estamos vendo que Deus está até mesmo presente nas novelas da Globo. Por quê? Porque essa história que mostra um concurso tão perverso, em que um rei tão perverso se mostra de forma tão abusiva contra essas moças, e que as consequências seriam tão terríveis para aquelas que não foram selecionadas, ainda assim nós temos aqui registrado na Bíblia, para os nossos brios, para a nossa moral mais púdica, nós talvez olhássemos para essa história e disséssemos: isso aí não deveria nem estar na Bíblia. Essa história não deveria nem estar aí. Afinal de contas, como veremos daqui a pouco, nós vamos ver que dentre estas mulheres que participaram desse concurso para ser rainha, estava uma judia, uma mulher do povo de Deus. Como imaginar que uma serva do Senhor estivesse se submetendo a alguma coisa tão terrível quanto essa? Meus amados irmãos, quando nós lemos essa história, nós somos levados a considerar que a Bíblia, ela nos apresenta a realidade crua, verdadeira. O texto que temos em mãos não é mera invenção ficcional da criatividade humana. Nós estamos lidando com a realidade. E a realidade daqueles tempos e dos nossos é essa. É de um mundo mau, de um mundo perverso, de um mundo que consome e explora uns aos outros. Um mundo de pecado, um mundo de morte, um mundo onde as pessoas não são totalmente certinhas. E até mesmo dentro da igreja,
pessoas se contaminam com esse mundo secular. Sim, na verdade, todos nós, de alguma forma, nos contaminamos com esse mundo. Ao vermos a história que acabamos de olhar, nós podemos ter a certeza da verdade do que está aqui escrito, da veracidade desses relatos, mas também da verdade de Deus alcançando os nossos corações nessa manhã. Sim, ainda que você não deva assistir, Deus está presente até no Projac, até nas novelas da Globo. Deus está ali, porque a mão do Senhor, os planos de Deus não se tornam caóticos pelo pecado, pela maldade humana. Não. A cultura secular não é um trilho desgovernado fora das mãos do Senhor. Mas o mundo que nós estamos inseridos é o mundo de Deus também. Por isso nós podemos observar, do versículo 5 ao 7, que nós, crentes, vivemos em dois mundos. E todos eles são do Senhor. A atenção do texto, a partir do versículo 5, se volta agora para os dois personagens judeus. Veja comigo. Ora, na cidadela de Suzã, havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Primeiramente, o texto nos traz aqui a história deste personagem Mordecai. O período que nós estamos inseridos, eu já falei isso anteriormente, é o período pós o exílio da Babilônia, pós a volta dos judeus para Jerusalém. O que estamos vendo aqui é um período próximo àquilo que está acontecendo com Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E se você estudou comigo o texto de Esdras e Neemias, você vai lembrar o quanto que Neemias, que Esdras precisavam de pessoas para trabalhar lá em Jerusalém. Nós não sabemos os motivos que levaram a Mordecai e Esther não voltarem com os judeus, não voltarem com o povo de Deus para Jerusalém, onde eles deveriam estar. Mas o fato de não terem voltado, seja lá pelos motivos que levaram, fazia-os agora estarem submetidos a esse relacionamento com essa cultura. E Mordecai, meus irmãos, o próprio nome dele já mostra que ele vive de fato em dois mundos. Porque esse nome possivelmente não é o nome dele. Mordecai é um nome pagão, é um nome persa, que inclusive nós temos registros históricos em tabuinhas, em tabletes do período de Assuero, onde cita que havia dentre os conselheiros de Assuero um homem chamado Mordecai. Possivelmente este que nós estamos aqui tratando. Mordecai significa literalmente o homem de Marduk. Marduk fazia parte do panteão dos deuses persas. E, portanto, o que nós podemos inferir aqui é que talvez Mordecai, assim como aconteceu com Daniel e os seus amigos, teve o seu nome trocado quando chegou em Jerusalém, ou tendo nascido de Jerusalém, ou tendo nascido ali em Suzã, foi batizado com dois nomes, porque pertencia a dois mundos. Como eu casei com uma mulher que tem culturas diversas em sua nacionalidade, isso é muito fácil de entender. O avô de Hendrika chama-se Franz Leonard Schalkwijk, mas ele é conhecido em toda a região do Brasil como Pastor Chiquinho, porque de Franz o nome dele virou Francisco, e de Francisco o apelido virou Chiquinho. E assim, inclusive, o tio dela, que também se chama Franz, é conhecido entre a família como tio Chico. Inclusive ele é careca. Curioso a menção aí a outro personagem da cultura secular. Como também o outro tio dela chama-se Herert, é chamado de Gera
porque é conhecido como Geraldo. Então, é fácil perceber que quando você está realmente inserido em um país que não é exatamente o seu de origem, você termina tendo muitos nomes. É o caso de Mordecai. Nós não sabemos o primeiro nome dele, ou o nome judeu dele, mas ele era da tribo de Benjamim. A mesma tribo, e isso vai ser importante lá para frente, a mesma tribo de Saul, rei Saul. Na verdade, claramente o autor quer fazer alguma referência já agora, ele vai fazer outra mais para frente, da relação entre Mordecai e Saul. Isso porque Saul era filho de um homem chamado Quis, que curiosamente, como nós vemos aqui, é o bisavô, não é isso? Acho que é o bisavô, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. É o bisavô de Mordecai. Nós não sabemos qual é a relação aqui desse Quis, bisavô de Mordecai, e o pai de Saul. Certamente não é a mesma pessoa, porque a separação cronológica é muito grande, mas nomes podem ser repetidos dentro da mesma família. Porém, tem um outro problema para a gente resolver aqui. É que o texto, se você olhar literalmente, e o hebraico é isso que está escrito mesmo, ainda que podemos interpretar de forma diferente, dá a entender que Mordecai, ele saiu junto com o povo de Judá no período de Nabucodonosor. Se isso é verdade, nós temos um outro problema. Mordecai é um senhor de mais de 100 anos. E ainda que, entenda, que nós possamos ter centenários vivos, né? Minha avó hoje, dia 10 de março, faria 104 anos, inclusive. Ainda que isso possa ser possível, ainda que, além de não ser comum, as ações de Mordecai não apontam para um homem tão velho assim. Talvez seja mais fácil entender que nós estamos lidando aqui, na verdade, com Quis, que quem ele está se referindo, tendo saído de Jerusalém e ido para a região lá da Babilônia, foi Quis, o bisavô de Mordecai. É uma solução para um problema do texto, o qual nós não temos muitas informações, mas apenas o fato de que Mordecai era de Benjamim, da descendência desse Quis, próximo a Saul de alguma forma. Isso, como eu disse, preparem-se para o capítulo 3, versículo 1, porque isso vai ser interessante. Mas ele era um judeu exilado, um judeu que não estava em sua terra, habitando com os dois mundos, com pés em dois mundos. E ele tinha uma prima, que na verdade era como uma filha para ele, porque essa menina, ela perdeu os pais. E o nome dela era Radassa. Esse é o nome judeu dela. Mas ela tinha um outro nome, Esther. E esse nome Esther está associado à deusa Ishtar, que era também uma outra deusa do panteão persa, e possivelmente foi o nome que ela recebeu por estar ali na Pérsia. Portanto, tanto Mordecai quanto Esther, nomes pagãos, dados a judeus, mostravam e apontavam para a vida desses dois personagens, que apesar de serem de lá de Jerusalém, em termos familiares, estavam com os pés muito bem fincados ali, numa cultura secular. Na verdade, irmãos, o que nós veremos durante toda a história de Esther é uma profunda batalha entre identidades espirituais. Porque Esther e Mordecai, e mais especificamente Esther, estarão sempre em uma batalha de quem eles pertencem. Qual é a identidade deles? E vocês perceberam no texto que Mordecai diz a Esther para ela omitir a identidade dela judaica. Isso não está à toa nessa história, e nem tampouco Mordecai ordenou a ela que fizesse isso de forma aleatória. Parece que havia alguma implicação em ser judeu no harém do rei, que talvez isso impedisse ou atrapalhasse ela de pertencer àquele concurso. Mas temos que lidar com um problema a respeito da própria Esther, que ela era linda, diz o texto.
Era uma mulher de beleza e formosura que chamavam a atenção, a ponto de ser a descrição que o autor dá a ela, como também será aquilo que chamará a atenção do eunuco quando ele leva Esté para o harém. Lá está Mordecai e Esté, vivendo nesses dois mundos, exilados em um mundo secular. O que da cultura secular, o qual estavam inseridos, eles deveriam adotar? Quais os perigos de não considerarem adequadamente as diferenças entre aquilo que é nossa identidade como servos de Deus e aquilo que é a nossa, ou a identidade deles como servos desse mundo? Vivendo como peregrinos, e é o caso deles, no caminho de casa, nós vemos que Esther e Mordecai se tornam como que exemplos para nós deste mundo, nem sempre exemplos de como devemos agir, porque como veremos, Cristo é o Senhor do mundo, de todos os mundos, inclusive do secular, mas nem sempre nós agimos de forma adequada. Isso aqui está no texto, no finalzinho, versículo de 8 a 11, Cristo é Senhor de todos esses mundos. O texto nos fala que as mulheres foram levadas para o harém, para ali serem cuidadas por esse eunuco, onde elas receberiam todo tipo de tratamento. Esté foi levada, não sabemos se por inscrição ou por sequestro, mas ela foi. Incomoda ler isso, porque quando você lê o livro de Daniel, e você vê que os amigos de Daniel estavam realmente dispostos a obedecer o Senhor, a obedecer a sua lei, até mesmo se fossem levados para uma cova com leões famintos ou uma fornalha ardente, você se pergunta por que Mordecai e Esté não impediram com suas próprias vidas de se submeterem a um concurso tão perverso que envolveria a entrega do corpo dela para um homem mau, um pecador, onde ela inclusive, se fosse na melhor das hipóteses vencedora, se casaria com um ímpio. Na melhor das hipóteses seria muito ruim, ela estaria casada, unida com um homem que não serve a Deus. Na pior, estaria presa, escrava de um homem que nunca iria lhe querer, um homem ímpio e mau. Por que Mordecai e Esté não impediram isso? O texto nos diz. O texto não nos fala. Nós não sabemos. O que sabemos é que eles realmente estavam dispostos a uma certa desobediência da lei do Senhor. E o que nós aguardávamos, ou pelo menos aguardaríamos diante dessa história, é que talvez um profeta se levantasse para acusar Esté e Mordecai do que estavam fazendo. Mas o livro de Esté não é um livro simples de ler, e nem um livro fácil de encontrar Deus, ainda que Ele esteja em todo lugar. É um livro que nos convida a considerar que no desenrolar de uma história tão truncada, e no desenrolar de uma história em que os eventos parecem ser tão mundanos e ordinários, Deus faz a sua vontade, porque nós estamos acostumados a esperar aquilo que é uma expressão na literatura, um Deus ex machina, a ideia de um Deus que surge de uma certa mudança na história sobrenatural. Mas o livro de Esté é um livro que nos convida a ver a vida e entender que tudo é sobrenatural. Que aquilo que nós geralmente achamos que é ordinário, como a nossa vida de trabalho, como a nossa vida de estudos, como o nosso relacionamento marital, ou o nosso relacionamento com os filhos, ou quando você está jogando conversa fora com a vizinha, ou cozinhando, lavando a louça, parece tudo tão
tão ordinário e mundano. Mas o livro de Esther nos chama a atenção para considerar que tudo isso é sobrenatural. Tudo isso é também extraordinário, no sentido de que Deus se mostra no ordinário também. Deus está presente no dia a dia. Deus está presente, meus irmãos, não apenas quando o sonho se vê anjo. Meus irmãos, Deus está presente nas lágrimas que rolam num quarto fechado, com os joelhos dobrados, clamando a Ele por uma mudança, por uma intervenção. Às vezes nós queremos fogos de artifício. Às vezes nós queremos grandes manifestações pirotécnicas. Mas, meus amados irmãos, o que vemos aqui é que no ordinário, inclusive no ordinário dos nossos pecados, os planos de Deus se fazem presentes. Porque, afinal de contas, ela e Mordecai não impediram. Mordecai apenas ordenou que ela não se apresentasse como judia, se calasse sobre isso. Claro, ela nasceu lá, na Pérsia. Ela poderia dizer, eu sou persa, e não estaria mentindo. Era só não mostrar o passaporte de Israel. Era isso que Mordecai disse para ela. Esther foi levada para o harém de Assuero, um lugar de pecado, um lugar de desonra. Será que Deus está lá? Será que Deus está no harém de Assuero? Sim, Deus está no harém de Assuero. Deus está até mesmo em histórias como essa, de maldade e pecado. Porque Cristo é Senhor de todos os mundos e os seus planos são maiores que o nosso. Ainda que nós não consigamos compreender aqui inicialmente, mas veremos mais para frente que um homem como Amã estaria se levantando dentro em breve para destruir e matar todos os judeus, e Deus usaria a vida dessa mulher pecadora, a vida dessa mulher que estaria unida a um homem perverso como Assuero, para por meio dela, de forma ordinária, no extraordinário de Deus, porque os planos dele são extraordinários, são sempre maravilhosos. Deus nos chama a considerar os seus planos. Não se preocupem, está nos planos de Deus. É difícil ver Deus numa cultura como a nossa, meus amados irmãos. É difícil ver o Senhor nos pecados da nossa própria história, da nossa vida. Porque nós somos muitas vezes como Esther. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o Senhor. Mas às vezes nós estamos no harém de Assuero. Calma. Não literalmente. Às vezes. Às vezes nossa vida se porta. Nossas práticas se mostram piores do que estar no harém de Assuero. Os pecados variados de nossa cultura são assimilados por nós mesmos e quase que insensivelmente vivemos na promiscuidade, nos abusos, nas violências, injustiças e discriminações. Muitas vezes, enquanto apontamos com o dedo riste para o lado dizendo, olha aí essa cultura de pecado, o nosso coração está contaminado e pertencendo a este mundo de pecado. Ao mesmo tempo, essa história nos traz esperança. Sim, há esperança. Primeiro porque Deus é Deus, até nesses momentos de pecado e maldade. Segundo, obrigado, meu irmão. Segundo, porque o nosso Deus usa pecadores. Preste bem atenção aqui. É o finalzinho, eu estou concluindo. Falei mais do que o homem da cobra, como diz a história. Mas olha para mim. Olha para mim.
Todos nós somos pecadores e podemos ser usados pelo Senhor, mesmo com uma história como essa. Esther foi usada por Deus. Eu não sei a sua história. Eu não sei qual é a sua história de pecado da sua vida. Eu não sei o quanto que você está contaminado pela cultura e pelo mundo secular. Mas você, talvez não saiba tudo, mas pelo menos boa parte você sabe. E talvez essa culpa no seu coração diga para você: esse aqui não é o seu lugar. Você não é do povo de Deus porque você está no mundo, você está vivendo o mundo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, dizer a você nessa manhã que o Espírito Santo de Deus limpa-nos de todo o pecado. E se sua história é uma história como essa do harém de Assuero, uma história que vem de abusos, uma história que vem de pecados, de promiscuidade, de usos inadequados da vida e do corpo, o Senhor te chama para se arrepender diante dEle, para viver uma vida pura e santa, transformada, considerando que Ele é Deus. Sim, devemos relacionar-nos com a cultura, sem pecar. É o chamado do Senhor. Como fazer isso? Finalmente, irmãos, nós somos chamados a pensar que a cultura, seja ela como for, inserida no pecado, precisa ser filtrada pela visão da palavra de Deus, por uma cosmovisão das Escrituras. Devemos olhar para a nossa cultura, a cultura nordestina, olhar para essa cultura que nós estamos inseridos, e olhar e ver o que disso desagrada ao Senhor, e não podemos viver nisso, mas ao mesmo tempo podemos desfrutar. Não há pecado nenhum em você comer milho em junho. Pecado é você se dobrar diante de um ídolo. Percebe a diferença? Milho foi Deus que criou, e não importa a época que Ele dá, comer é bom. Me recordo quando Hendrika estava grávida de João Gabriel e resolveu lembrar que era nordestina. Nós estávamos em São Paulo e ela disse: eu estou com um desejo muito grande por milho assado. Meus irmãos, que trabalho que essa mulher me deu. Tudo para que meu filho não nascesse com cara de milho. Não há pecado, meus irmãos, não há pecado. Devemos considerar a ordem da criação, a estrutura que Deus criou, mas sempre considerar o pecado que está no nosso coração, que nos leva a considerar coisas impuras como agradáveis, e às vezes expressarmos isso com nossa boca, expressarmos isso com nossa vida, às vezes de forma tão insensível, porque nem percebemos o que fizemos. Mas devemos olhar para o pecado e lutar contra ele, sempre considerando que enquanto estivermos neste mundo, nós somos agentes do Senhor para proclamar a sua redenção. Redenção essa que se dá em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Não está restrita a uma pequena área moral nossa, mas tudo o que devemos fazer para a honra e glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Tua palavra é maravilhosa e é muito maior do que o pregador. O Senhor sabe, ó Deus, do coração de pecado que compõe, ó Deus, a nossa vida, em que todos nós, ó Deus, muitas vezes inseridos, precisamos olhar e considerar todos os dias. Por isso, ó Deus, eu te peço que na cultura em que estamos inseridos e muitas vezes absorvendo a maldade desse mundo, nós, ó Deus, sejamos levados à pureza, a uma peregrinação saudável, uma peregrinação, Senhor,
que realmente nos leve a te honrar e bendizer em todas as áreas da nossa vida. Ó Senhor, que teu Espírito Santo nos purifique nessa manhã. Que possamos ter os nossos olhos abertos nessa história. Que tua palavra é viva, é eficaz em Cristo. É assim, Senhor, que estejamos convictos de louvar-te e bendizer-te, porque tu és o Deus acima de todos os deuses. Em nome de Jesus Cristo. Amém.